Olá, muito boa noite. Aqui pela TVC, sob os canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, mais um programa ao vivo, hoje aqui do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP, que fica situado à rua Padre Anchieta, número 279. Seus telefones de contato são o 3028-7236 e o 3225-7236. Hoje aqui na apresentação, eu, Thiago Botelho, diretor do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. Lembrando, este programa hoje aqui é ao vivo, dia 27 de setembro de 2013. Lembrando que nossos últimos programas, os dois últimos programas foram gravados, em virtude de compromissos que o SIMP tinha, e inclusive eu, como produtor e apresentador do programa. Então, mesmo assim, para não deixá-los sem informações ou sobre o que passou na vida dos municipários ao longo daquelas semanas, a gente gravou o programa mesmo um dia antes do programa ao vivo, ou seja, gravamos nas vésperas ou na véspera do dia aí que antecedeu o programa de TV que passa aqui ao vivo. E lembrando que mesmo assim, você, além do nosso programa de TV, tem as mais diversas mídias para acompanhar as atividades do SIMP. Então, visite o site do SIMP, www.simpelotas.com.br. Se você também quiser receber informações, matérias, notícias do SIMP na caixa de entrada do seu e-mail, basta você enviar um e-mail para nós através do simp@simpelotas.com.br. Se você não recebe as mensagens do SIMP na caixa de entrada do seu e-mail, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado conosco. Então, envie o seu e-mail para nós, pedindo para que a gente o adicione. Também tem o nosso Twitter, se você quiser seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas. Também tem o nosso canal de vídeos no YouTube, onde estão postados os programas de TVs aqui do SIMP, quando fazemos aqui o programa ao vivo, mas até os gravados que aqui são reproduzidos, ambos são, na sequência da sexta-feira, são disponibilizados no nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. E também o nosso Facebook, se você quiser curtir, compartilhar, comentar, criticar as matérias, informes do SIMP lá na nossa fanpage, basta você nos achar lá por SIMP Pelotas, você com certeza ali terá acesso às matérias, informações, comentários dos demais ali, que participam diariamente das discussões ali, pelo menos de forma virtual, no que tange ali ao Facebook. E para você aqui conosco hoje, até às 20 horas, participar aqui ao vivo, é através do envio de mensagens de texto. Então, se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, basta você enviar a mensagem de texto para o número aí que está na tela, 9122-8820. 9122-8820. Esse é o número para você aqui ajudar na construção do programa até às 20 horas. Eu inicio o programa aqui hoje lendo duas mensagens de texto que ficaram, que pelo menos eu as recebi, desde o último programa ao vivo, e que na verdade, quando nós respondemos esses questionamentos dessas mensagens que são enviadas ao vivo, a resposta que aqui é dada serve para vários municipários, vários colegas, ou que se enquadram naquela situação, ou que têm a intenção de obter, aquela informação. Então eu agradeço a mensagem enviada pela Marta, da Educação Infantil, onde a Marta havia nos mandado um questionamento. Boa noite. Quem trabalha com alunos especiais tem alguma bonificação no salário? Obrigado, Marta, da Educação Infantil. Sim, Marta. A Lei Municipal 4.067, a Lei 4067, do ano de 96, ela cria a gratificação para professor que estiver exercendo a atividade de atendimento de pessoas portadoras de deficiência, ou seja, é somente os professores. No caso da educação infantil, o auxiliar, ele não é contemplado por tal lei. Então a lei é bem sucinta, ela estabelece que ao professor que estiver exercendo atividade no atendimento de pessoas portadoras de deficiência, será concedida uma gratificação de 50% que incide sobre o vencimento básico, ou seja, sobre a base de cálculo do professor. A gratificação referida
ela será incorporada aos vencimentos, no caso do professor, quando esse vencimento quando essa gratificação for percebida por 5 anos consecutivos, ou seja, o professor passou 5 anos ininterruptos recebendo essa gratificação, ou 10 anos intercalados, é incorporada esta gratificação, ou seja, você a leva para a aposentadoria, você a leva durante toda a sua vida ativa. Então é a Lei 4.067 do ano de 96. E por último também, nós tínhamos recebido uma outra mensagem do final 0929. Olá, gostaria de saber quando a educação infantil vai ter eleição de diretoras. Olha, o governo Eduardo Leite e a Secretaria de Educação até o momento não manifesta-se sobre o assunto, né? O prefeito Eduardo Leite é sabedouro dessa demanda, pois tão logo ele elegeu-se, nos visitou lá no SIMP, dia 7 de janeiro, entregamos a ele o documento denominado Plataforma dos Municipários. Ali tem as reivindicações de todos os segmentos, de todos os municipários da Prefeitura de Pelotas, e na área da educação, mais especificamente a educação infantil, ali, né, mais do que solicita a eleição para as direções de escolas de educação infantil, como já existe a lei municipal para a direção de escolas, né, do ensino fundamental e do médio, no caso o Colégio Municipal Pelotense. Na antiga gestão, ou seja, no governo Fetter, diversas vezes apresentamos o anteprojeto de lei, o vereador Adinho mesmo por diversas vezes provocou o executivo, né, ele diversas vezes também apresentou o anteprojeto de lei para o executivo, para que o executivo enviasse essa discussão para a Câmara, nunca foi mandado, né? O secretário Gilberto Garcia sabe disso, o prefeito Eduardo Leite, a Paula Mascarenhas, vice-prefeita, enquanto secretária interina da SMED, sabem disso, é uma necessidade, né? A comunidade escolar conhece, sabe, né, quem desejaria para fazer a gestão daquela unidade escolar, claro, isso dentro dos nomes colocados à disposição, e gera muitos conflitos, muitos problemas, né? Não generalizando, obviamente, isso não quer dizer que as direções não trabalham corretamente, ou as diretoras não são boas diretoras ou diretores por serem indicados, já que a educação infantil é por indicação, as direções de escolas de educação infantil. Mas é o processo democrático que tem que ser ali elevado. Tem que ser a comunidade a responder, a comunidade escolar envolvida, né, para poder optar e instigar, né, verificar quem ela teria a possibilidade, dentre de mais de uma opção ou não, né, mas verificar o nome a ser apreciado para uma direção de escola, e não simplesmente vir por conhecimento ou até pela própria competência das direções, mas enfim, entra no argumento subjetivo, não há uma avaliação de mérito nesse sentido, né? Então, é uma cobrança bastante grande que fazemos ainda ao governo, mas o governo, não só a exemplo dessas demandas, não encaminha várias outras, né? Nós vamos estar aqui abordando ao longo do programa hoje aqui. São diversos ofícios já enviados há mais de 2-3 meses, o governo não responde. 3 últimas reuniões importantes que tínhamos agendado agora com o governo para o mês de setembro, a prefeitura, o executivo cancelou todas, dos mais diversos segmentos, e deixou para cancelar bem pertinho da realização das mesmas, né? Manteve o agendamento, quando chegou perto, o governo cancelou, mas sem apontar uma nova data. O governo cancelou outra reunião, não apontou nova data. Mas fique conosco aqui que eu vou estar elencando quais eram as reuniões que estavam pré-agendadas, quais os assuntos seriam tratados, e cada vez mais o governo está demonstrando a incapacidade de gestão, sim, a incapacidade de governar, de resolver problemas simples, muitos deles administrativos, meros encaminhamentos administrativos não funcionam, não respondem. E a gente fala governo no amplo sentido, porque abrange as secretarias. Tem secretaria que a gente já mandou 5, 6 ofícios que nunca nos respondeu. Nunca nos respondeu. Demandas simples que requerem uma resposta, quer dizer, eles não cumprem nem a partir do momento que um documento é protocolado, de responder ao solicitante num prazo de 30 dias.
né? Então esses prazos não são cumpridos, o contribuinte, o servidor sai sem resposta nenhuma, não sabe se é indeferido ou deferido, enfim, muitas vezes recebemos uma resposta que o documento não chegou, embora está ali o carimbo com o protocolo do setor, mas não chegou nas mãos de quem deveria chegar. Aí o sindicato tem que estar reprotocolizando, tem que enviar um ofício em anexo as cópias de todos os outros anteriores que foram fazendo o mesmo questionamento, indagando a mesma situação, né? Então isso é lamentável, mostra aí a incapacidade de governar ou de manter uma estrutura administrativa à altura, né? Então isso aí faz com que o trabalho não funcione. Bom, tem aqui uma outra mensagem por telefone, né, recebida ainda no último programa, mas já quero aqui adiantar que, como informe, antes de passar para esses assuntos de secretarias e outras coisas mais, sexta-feira próxima agora, dia 5 de outubro, estará disponível o Vale Alimentação, como é depositado o valor de R$ 130 todo dia 5, só que o salário, a folha de pagamento geral da Prefeitura, será paga na sexta-feira, no caso, dia 4, dia 5 é sábado. Dia 4 de outubro, mesmo não sendo o quinto dia útil, que é tradicionalmente a dinâmica que a Prefeitura utiliza para fins de pagamentos dos servidores, então este pagamento não ocorrerá no quinto dia útil, já que seria só lá na outra segunda, seria no dia 7 de outubro. Então a Prefeitura já informa, de forma aqui antecipada, que o pagamento geral dos municipários será feito na próxima sexta, ou seja, dia 4 de outubro, sexta-feira, quarto dia útil. E, normalmente, o Vale Alimentação, né, no quinto dia, não útil no caso, né, no quinto dia normal, como é sempre na data de 5, todos 5 de cada mês, o Vale Alimentação, né, é disponibilizado a todos os servidores. Então é importante aí que acompanhem a data para fins aí de pagamento, convênios, né, e outras coisas que dependam exclusivamente aí de contra-cheque de pagamentos. Um informe aqui importante também, e esse na verdade é um informe na modalidade de convite, né, se é assim que a gente pode dizer, que é a festa comemorativa ao Dia da Criança. E aí, no caso, como se trata de criança, não tem, né, como eu me esquecer da Júlia, né? A Júlia que esteve me visitando ontem lá no Simp, declamando para mim lá ontem, né? Até recebeu uma bonificação por isso. A Júlia, para quem não sabe, é filha da Liceia. A Liceia, que é a nossa grande colega, é professora, diretora da Escola de Educação Infantil Mário Quintana. Beijão para vocês duas. Um abração aí também para o Juliano. Então, na verdade, elas estiveram lá ontem visitando no Simp, tomando um cafezinho comigo lá, e a Júlia agora só quer moedas. Aí a Aliceia manda uma mensagem: boa noite, a Júlia quer moedas. Abraços, Aliceia. Um beijão aí para vocês duas, um abração aí para o Juliano, elas estiveram visitando ontem lá. E aí o recado vai para a Júlia, embora eu já falei para a Júlia pessoalmente ontem, ela veio me cobrar, né, que ela não se lembrava que na outra festa que teve, na qual a última ela participou, que era em comemoração ao Dia do Trabalhador, ela queria saber se nessa festa comemorativa ao Dia da Criança ia ter as mesmas coisas, que ela não se lembrava se teria. Vai ter tudo isso e muito mais, né? O Simp tem promovido aí, ao longo da sua gestão, né, atividades de lazer, principalmente, né, exclusivamente, na verdade, voltada para o seu quadro de sócios e seus dependentes, para valorizar justamente o sócio que contribui mensalmente, que mantém a estrutura do Simp, seja para fazer a sua política, a sua luta sindical na defesa dos direitos dos trabalhadores, mas seja também na hora de retribuir, né, para esses que mantêm a estrutura do Simp. Então, nós teremos no dia 26 de outubro, é um sábado, 26 de outubro, a festa comemorativa ao Dia da Criança. Essa festa é somente para
os sócios e os seus dependentes. O local da festa será no Parque Esportivo e Recreativo Lobão, lá na Avenida Edelfonso Simões Lopes, ali quem vai para Sangafunda, né? O Parque Esportivo e Recreativo Lobão é uma extensa área de lazer, né? Tem vários campos de futebol, né? Tem um mini CTG, um galpão ali com toda a estrutura necessária, tem brinquedos, enfim, é uma área de lazer bem bonita, com bastante sombra, né? É um local bem agradável ali para receber, né, todas as pessoas ali, nossos colegas, para confraternizarmos juntos. Então o local vai ser no Parque Esportivo Recreativo Lobão, dia 26 de outubro, início às 14h30. Aí vem aquela pergunta, mas para algumas pessoas é longe, né? Ali no início da Sangafunda, no Parque Esportivo Recreativo Lobão, não tem condições de ir, ou vou ter que pagar 2 ônibus, um ônibus, enfim. Fique tranquilo, o SIMP vai colocar à disposição um ônibus totalmente gratuito para aqueles que desejarem ir a essa festa. O ônibus sairá em frente do auditório externo do Colégio Pelotense, ali pela Avenida Bento Gonçalves. Neste sábado, no dia 26 de outubro, o ônibus sairá dali, né, a partir das 14 horas, por volta das 14 horas, para levar o pessoal até o local da festa. E depois, a partir lá das 17h30 lá na festa, ele irá partir de retorno ao centro, para trazer as mesmas pessoas que foram. Nesta festa terá gratuitamente distribuição de brindes, de pipoca, distribuição gratuita de cachorro-quente, de refrigerante, de algodão doce, tudo isso gratuitamente para os sócios e dependentes. Haverá piscina de bolinhas, palhaço, cama elástica, enfim, toda essa estrutura gratuita para os nossos sócios dependentes. Bom, Tiago, como é que eu faço então para acessar a festa, para eu poder garantir meu ingresso, para eu ir lá? Basta você, a partir do dia 1º de outubro, ou seja, a partir da semana que vem, no horário de atendimento do SIMP, pegar os seus cupons. Por que cupons? Bom, Tiago, eu quero ir só para a festa, eu não vou usar o ônibus, eu só vou ir até a festa. Você vai retirar o ingresso para essa festa, gratuito, porque é por pessoa, é individualmente. Então você vai pegar para você, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, enfim, para os seus dependentes. É o ingresso para cada um, que é o passaporte, que é o que dá o direito a você ir à festa e que comprova que você é sócio do SIMP, ou tornou-se sócio, né? Para quem não é sócio, tornou-se sócio, deseja ir à festa gratuitamente, né? Então você vai ter esse ingresso, basta pedir na nossa recepção ali. A partir da semana que vem, terminando, né, no dia 10 de outubro. Então, até as 18 horas do dia 10 de outubro, né, e a gente possivelmente pode estender depois esse prazo, mas é a data aí para você poder solicitar o seu ingresso. Bom, Tiago, eu preciso do ônibus, desse transporte gratuito do ônibus que vocês vão colocar à disposição. Aí você também vai pedir um outro ingresso, que é o acesso ao transporte, ao Vale Transporte, como assim a gente pode dizer. Então, são 2 ingressos distintos. Um que dá direito a você ir à festa e gratuitamente utilizar-se, desfrutar de tudo que está lá disponível, e o outro é específico para o transporte, para aqueles que precisarem desse transporte gratuito. Então basta você dirigir-se até a sede lá do SIMP, no horário de atendimento, repetindo, a festa é dia 26 de outubro, às 2h30 da tarde, no Parque Esportivo Recreativo Lobão. Para quem é sócio dependente, é só pedir ali na recepção do SIMP, tudo totalmente gratuito, ok? Então esperamos lá que vá um bom número de pessoas, né, que possam curtir, desfrutar lá de uma bela tarde lá, que vai estar bem legal. A outra festa do Dia do Trabalhador, o pessoal aproveitou, curtiu bem lá. Então fica estendido o convite, e nós vamos estar reiterando esse convite ao longo dos próximos programas de TV e também através das nossas mídias. Bom, pessoal, também tem aqui, já tenho aqui 2 mensagens de texto. Final 3799. Estamos compensando os dias que estávamos de greve na Guarda Municipal. Só que estão nos cobrando os dias de assembleia e paralisação. O combinado não era só da greve? Peço para que o SIMP intervenha nessa causa, pois estamos sem saber o certo. Bom, colega, o SIMP, na verdade, já interviu nesse processo. Já ficou acertado em reunião com o prefeito Eduardo Leite, né? A última reunião, ficou acertado isso aí, junto com o comando da Guarda e com a chefia da Guarda, que só poderia ser cobrado, para fins de compensação, as horas não trabalhadas. Só que essas horas não trabalhadas são só aquelas decorrentes
da greve. A assembleia, você não precisa compensar no turno que a assembleia foi realizada. Então, se você estava com a escala de trabalho num dia de assembleia, digamos que a sua escala é de 12 por 36, você faz 12 horas numa terça-feira, tá? E essas 12 horas se referem ao turno da manhã e da tarde. Se a assembleia foi realizada de manhã e você foi na assembleia, você não está devendo 12 horas, você está devendo 6 horas, certo? Então não é que o dia que você foi na assembleia compensa o dia inteiro de trabalho, não. Se você, sim, faz uma escala diária de 6 horas e o turno da assembleia foi no mesmo turno que você trabalha, a lei orgânica do município garante o ponto ao guarda municipal, a todo servidor público que vai na assembleia. Ele não tem prejuízo à sua função nem remuneração. E a gente já tinha recebido esse informe por parte do colega Ossanes, do Diniz, tive conversando com o Diniz a respeito ontem disso aí, e a gente deixa bem claro, vocês não têm que cumprir a carga horária que não, na verdade, que não abrange tais descontos. Você só tem que cumprir a carga horária dos dias que vocês estavam escalados para trabalharem, somente os dias, e que tais dias não foram trabalhados, e que vocês estavam nessa escala. Só que nesses dias não trabalhados, dentre esses dias, tem que verificar os dias que vocês compareceram nas assembleias, em que turno ela ocorreu, e aí naquele turno você está respaldado. Aquele turno ali não pode ser solicitado para que você cumpra. E não tem que cumprir, basta apenas não cumprir. Não tem que cumprir. A gente pode mandar um ofício novamente cobrando da secretária Clésis, né, e do prefeito, mas isso ficou acertado e ficou público. Tanto que se você entrar lá no site, tanto do SIMP como no site da prefeitura, se botar na caixa de pesquisa ali, guarda municipal, vai dar ali no site da prefeitura a última reunião com a guarda. E na própria matéria da prefeitura diz que foi acertado quanto à compensação dos dias paralisados. Na verdade, essa relação que vocês têm que fazer com a chefia é justamente isso. Olha, eu não vou trabalhar, por exemplo, o mais correto seria, a chefia apresentou a quantidade de jornada extraordinária que você tem que fazer, porque tem a jornada ordinária. Ordinária é o que você faz o dia a dia. Bom, eu quero saber da chefia a minha escala extraordinária. Pelos cálculos de vocês, quantas horas ou quantos dias eu devo? Ah, você deve aqui 8 dias. E aí você também tem que ter esse seu controle. Bom, mas esses 8 dias se refere a quais dias? A chefia tem que informar isso aí. Esses 8 dias que vocês querem que eu trabalhe se referem a quais dias? Se nesses dias que a chefia apontou abrange os dias que você se fez presente em assembleia, ou que você estava de licença médica, ou que você estava afastado legalmente, não tem que cumprir aquela jornada de trabalho. Não tem. A gente soube de guarda que estava até de férias e que a chefia pediu para que ele trabalhasse, porque aquele período da greve contemplava, 2 dias da greve você vai ter que cumprir. E ele estava de férias durante aqueles dias referidos, da paralisação ou da greve. Não tem que cumprir. Com certeza a gente pode reforçar novamente, de ligar para o gabinete do prefeito, cobrar uma postura do executivo para que possa cobrar da chefia imediata, pela chefia imediata não está cumprindo. Mas, na verdade, a secretária Clésis tem que cumprir, né? Mas tem que ver se a chefia imediata, que são as coordenações, como é que elas estão cobrando essas datas. E se elas estão cobrando essas datas que batem com datas de assembleias, ou que você estava afastado legalmente, pede para botar por escrito. Ó, então me coloca por escrito essas datas aqui que vocês estão me cobrando, porque eu não vou cumprir tais e tais datas, porque eu estava em assembleia, a assembleia garante ponto, eu não tenho que recuperar no turno que eu estou na assembleia, eu não tenho que recuperar se eu estava de folga, eu não tenho que recuperar se eu estava de licença médica, né? Mas com certeza é a prefeitura mais uma vez dando a demonstração, né, de descumprimento do que foi feito, acordado e publicizado. Aí recebemos a mensagem da Aliceia: a outra festa estava ótima, parabéns ao SIMP, iremos nesta também. Com certeza, Aliceia, vamos nos ver junto lá, e com certeza a Júlia vai poder lá, se ela inventar de declamar lá no microfone e cada pessoa lá fizer uma doação de moedinha, ela vai sair com o cofrezinho dela cheio lá, né? Diz para ela ir ensaiando até lá, tem um bom tempo ainda, dá para fazer várias declamações diferentes, ok? Então, nessa seara aí de discussão que a gente fala aí de descumprimento, né, por parte do governo, prestem atenção nos relatos que eu vou fazer agora. Bom, vamos lá, vamos por ordem. Secretário de Educação.
Nós já havíamos solicitado ao secretário de Educação, Gilberto Garcias, né, um grande pedido por parte das escolas de educação infantil, atenção a Liceia aí que está nos assistindo, que as escolas de educação infantil, elas não tinham a estrutura para poder ligar para um pai, para um responsável de algum aluno, utilizando-se do telefone da escola para ligar para celular. Não é possível ligar para celular, né? O telefone não disca para telefone celular, e aí as direções, os próprios professores e auxiliares e funcionários da escola, quando tinham que entrar em contato com algum pai, algum outro responsável, tinham que usar o seu próprio telefone, usar os seus créditos, porque o telefone fixo da escola só faz ligação para outro fixo, não faz para celular. Só que muitos pais e responsáveis só têm como único meio de contato o telefone celular. E muitas vezes você tem que ligar para o pai, né? Ou o pai se atrasou para buscar, ou aconteceu algum incidente com a criança, algo do tipo, a criança está passando mal, enfim, tem que entrar em contato rapidamente com o responsável. E aí foi uma reclamação que tinha chegado ao SIMP, no sentido do SIMP poder ajudar nesse sentido. Isso veio através da reunião de delegados. E aí nós fizemos um encaminhamento para o secretário Gilberto Garcias e recebemos a resposta do secretário Gilberto Garcias já faz mais de um mês. E ele colocou o seguinte: a Secretaria de Educação solicitou à Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, ou seja, para o secretário Cruz, o desbloqueamento dos telefones para efetuar ligações a telefones celulares, desde que esse telefone fixo da escola tenha senha para fazer a ligação para telefone celular e que essa senha seja de responsabilidade da diretora das escolas de educação infantil. E justamente o secretário Gilberto Garcias fez esse pedido para o secretário Cruz com a justificativa que muitos pais são portadores apenas de celulares, sendo este o único meio de contato para alguma urgência. Pois bem, nós recebemos ligação de duas escolas, né? Uma foi da Dírio Gurgô, inclusive, por parte de servidores, funcionários da escola, que lá não está funcionando isso, que lá a direção da escola não as informou que há essa possibilidade de, quando tiver que entrar em contato com o pai ou responsável, de poder ligar do telefone fixo para o telefone celular. Essa é a informação que nos chegou. O que a gente informou? Pergunte para a direção da escola se a direção da escola já detém essa informação por parte da SMED, né, quanto da liberação dos telefones fixos para ligar para celular, com uso de senha, com controle da direção da escola. E aí, se a direção de escola se disser, não estou sabendo disso, não soube dessa resolução por parte do secretário, bom, aí a direção de escola tem que cobrar do secretário de educação. Se alguma direção de escola precisar de algum respaldo nessa cobrança ou algo do tipo, pode passar lá no SIMP, que o SIMP fornece a cópia, o xerox, na verdade, do ofício em que o secretário Gilberto Garcias nos mandou. Nós temos a cópia desse ofício que ele garante, né, dessa solicitação, desse pedido e dessa liberação por parte de escolas de educação infantil. Mas, né, foi a orientação que nós demos que cobrasse, né, disso aí. E a LCE contribui onde diz, na minha escola está funcionando muito bem. Então isso prova que o encaminhamento do SIMP deu certo e que isso aí é padrão. Porventura, ou a direção da escola está omitindo essa informação para o seu quadro geral de professores, auxiliares e funcionários, ou ela tem desconhecimento dessa deliberação por parte da SMED, logo ela tem que cobrar da SMED. Né? O nosso papel foi feito, nós cobramos, nós levamos a demanda e conseguimos. Né? E a Liceia comprova aqui justamente pela escola dela. Então, se fosse uma coisa que não tivesse chegado a deliberação nas escolas, nenhuma escola de educação infantil teria esse acesso. Né? Como a gente também só obteve reclamação de uma ou duas escolas, então prova que está tendo algum problema pontual naquela escola, né? Então tem que ser, neste caso, resolvido de forma interna. Mas aí o que eu quero dizer? Quando a gente fala aí da gestão Eduardo Leite, que não responde nada, os incentivos à titulação continuam não sendo pagos, muitos não respondidos, o SIMP orienta tacitamente, ingresse judicialmente. Tem que incomodar a prefeitura, infelizmente, porque o servidor pediu o incentivo à titulação, pediu a gratificação de difícil acesso, pediu o pagamento de hora extra. Protocola na administração, passa-se 30 dias, um mês, 6 meses, não tem resposta nenhuma. Sequer recebe uma resposta por escrito. Aí tivemos reunião com o prefeito lá na database Maio, o prefeito. Não, isso são casos pontuais. Quem se deparou com essa situação, eu peço
para quem já protocolou na administração e não teve resposta, eu peço que o SIMP encaminhe para o meu gabinete diretamente. O SIMP, desde maio até hoje, vem encaminhando esses pedidos, que já ultrapassam a mais de 40 pedidos individuais. A Prefeitura até hoje só respondeu 5 encaminhamentos. Todos os outros não tem nenhum respondido. Tem professor que desde o ano passado, do final do ano passado, protocolou o pedido de pagamento de incentivo à titulação e não recebeu. Tem servidores que já não recebem mais a gratificação de difícil acesso. Tem professor que foi nomeado para a colônia recentemente e que trabalhou 2, 3 meses na colônia e pediu: eu não quero mais trabalhar na colônia, não estou recebendo a gratificação de difícil acesso. Motoristas que trabalham na zona rural, motoristas da SMED que trabalham lá, muitos não estão recebendo mais a gratificação do difícil acesso. E pior do que isso, a Prefeitura não informa, não divulga o porquê que não paga. E aí tu te senta com o chefe do executivo diz: não tem problema nenhum, isso é problema pontual. Olha, está bem claro, a Prefeitura está fazendo caixa em cima do servidor, não assume a responsabilidade de querer pagar, se diz um governo legalista, quando a gente vê lá o prefeito chamando uma coletiva ontem para se defender das acusações da CPI da saúde. Eu quero ver o Eduardo Leite fazer uma coletiva disso aqui que eu estou falando agora. Que ele diga que é mentira, que ele diga que não tem documento protocolado, que ele diga que a Prefeitura não omite informações. Olha, meu caro, quem não responde ofício de nenhuma demanda, quem desmarca a reunião sem nenhuma justificativa, sem apontar uma nova data, quem diz: não tem problema nenhum, não há nenhuma ordem para o secretário Cruz não autorizar algum tipo de pagamento, e ele está lá não dando ordem para pagar, é omitir sim. Está infringindo constitucionalmente. Qualquer contribuinte, qualquer servidor que protocola qualquer pedido de informação, ele tem que ter uma resposta em 30 dias. Nem que a resposta seja: está sendo analisado o seu caso, foi indeferido o seu pedido por tal e tal motivo. E aí não tem, os servidores não estão recebendo resposta, o SIMP não recebe resposta por escrito, na grande maioria dos documentos que aqui protocola. E aqui tem um exemplo da SMED. Na SMED tem 3 ofícios que até agora não tivemos resposta nenhuma. Nós temos o ofício do EREI, onde a gente mandou para o secretário, dizendo bem claro: solicitamos informações relativamente à garantia da participação da totalidade dos funcionários das escolas de educação infantil, para que eles possam participar do 9º Encontro Regional de Educadores Infantis, EREI, que acontece agora, em outubro. Bem como a gente pergunta para o secretário se, além de garantir para aqueles que se inscreverem, se eles vão garantir a totalidade da participação desses servidores sem nenhum prejuízo, se também a Secretaria de Educação vai subsidiar a inscrição dos servidores municipais, subsidiar financeiramente. Por quê? Porque se o servidor ele quer participar do EREI, ele está qualificando-se para a prestação do serviço lá na escola de educação infantil. Então, se a SMED, se a Prefeitura valoriza a educação, vamos ver se ela também vai subsidiar financeiramente, que ela pode, a inscrição daqueles que querem se qualificar, e mais, se vai dar ampla garantia de que qualquer funcionário que se inscrever não vai ter prejuízo funcional lá no seu local de trabalho. Até agora, o EREI já começa agora em outubro, nenhuma resposta por parte da Secretaria de Educação. Vamos lá, tem mais outra aqui também. A Escola de Educação Infantil Vinícius de Moraes, que enfrenta há muito tempo um grande problema lá estabelecido na Vinícius de Moraes, que são problemas sérios que têm comprometido o bom andamento dos trabalhos e alunos, com os alunos daquela instituição. Há um grupo grande de pais e alunos que tem causado os atritos desnecessários frente aos trabalhadores da Escola Vinícius de Moraes, muitas vezes chegando a agredir fisicamente os profissionais da escola. Há vários registros policiais de agressões físicas e verbais por parte de alguns pais, Os trabalhadores já realizaram os boletins junto à polícia, inclusive. O município de Pelotas está ciente dos acontecimentos, tanto o prefeito quanto o secretário de Educação, porque a gente já mandou ofício, Nós mandamos ofício, inclusive, para a Vara da Infância e da Juventude, para o promotor José Olavo, que eu conversei com ele hoje pessoalmente, em reunião que tive com ele, o SIMP teve com ele hoje à tarde, e já vou estar dizendo aqui que ele vai tomar as providências, tá? Então, tanto o município de Pelotas aqui, Secretaria de Educação, cientes, elas não têm atuado de forma a evitar
a ocorrência de tais incidentes. E isso tem exposto sistematicamente os professores, os funcionários, à situação de riscos. Hoje, inclusive, tivemos ligação de lá de manhã, de novo, por ameaça de alguns pais de jogar pedra, de tentar quebrar veículos próprios de funcionários que trabalham lá. Né? Então, nós mandamos para o prefeito essa informação lá no início do mês de setembro, mandamos para o secretário Gilberto Garcias, não respondem, simplesmente não respondem a demanda. E com o promotor José Olavo dos Passos, já vou estar tratando aqui na seguida, porque são dois assuntos que nos interessam com ele. O outro eu fiz para o secretário também de Educação, calendário oficial do ano que vem da educação com base na Copa do Mundo. O SIMP já informou, na Assembleia Específica da Educação, que a Lei Geral da Copa, ela estabelece que todas as escolas, tanto da rede pública e privada, deveriam, por que eu vou dizer deveriam? Lá na lei geral, obriga que as escolas da rede privada e pública deveriam, durante todo o período da Copa, de 12 de junho a 13 de julho, não ter aulas durante um mês. E isso faz com que mudasse os calendários, independente se as cidades são sede ou não de realizações de jogos. E aí nos questionaram sobre isso. Só que a Lei Geral da Copa, ela é automaticamente derrubada pela própria LDB. A LDB prevê a autonomia da organização dos calendários das escolas, ou seja, a LDB, que é uma lei geral, né, nacional, ela é superior a uma lei específica, que é a da Copa. E já há uma resolução, uma portaria do próprio Ministério da Educação, através do seu ministro Aloysio Mercadante, em que garante as escolas têm total autonomia de organizarem o seu calendário para o ano que vem. Se quiser manter Pelotas, se quiser manter igual a como é esse ano e todos os outros anos, pode manter, sem problema nenhum. Pelotas não tem nenhuma obrigatoriedade, nenhuma cidade tem nenhuma obrigação de alterar o seu calendário escolar em função da Copa. Mas justamente por essa autonomia, pode dar o direito que a prefeitura organize um calendário diferente em função da Copa. E aí a gente pediu previamente, com antecedência, qual é a posição da SMED frente à situação do ano que vem. Nós queremos saber qual é o calendário oficial para o ano que vem. Não para deixar lá para dezembro para nos informar. A gente quer que a SMED forneça essa informação antes para que a gente possa discutir essa informação com a categoria quem interessa em forma de assembleia específica. Também, até agora, a Secretaria não nos respondeu, como todos aqueles pedidos que eu já elenquei aqui anteriormente, né? E aí, aonde é que entra a informação do promotor José Olavo dos Passos? Essa informação é importantíssima, então atenção você que é da educação, principalmente professor, né, referente aí ao piso do magistério, atenção a essa informação que eu vou estar dando agora em primeira mão. E é sobre o piso, já tenho mensagem sobre isso aqui, ó. A Marilane, né? Não foram no meu nível porque quero saber do piso, sai ou não sai? Tenho resposta novinha, quentinha sobre o piso. Marilane, a gente não pôde ir, tanto eu como o Douglas, né? Porque na verdade a gente teve, e depois eu vou te explicar, claro, pessoalmente, não cabe aqui no programa de TV, né? O que a gente teve que fazer neste sábado, o que impossibilitou. Mas depois eu vou te dizer pessoalmente, né? Mas com certeza a gente ficou honrado, grato com o teu convite, tu sabes disso, moras lá no nosso coração, né? Infelizmente a gente não pôde ir, mas depois eu vou te explicar o porquê. Tem outras mensagens aqui que depois eu vou estar respondendo na sequência. A Aliceia que responde, a informação que eu tenho é que só vai mudar o calendário se houver uma lei federal. Pois é, Aliceia, mas não existe. A lei federal é a LDB. Não tem nenhuma lei federal que imponha a mudança de calendário. Como eu falei, a Lei Geral da Copa ela já foi suprida, né, pela LDB. Então, nesse sentido. Recebi só um final aqui, o 4109. Oi, Tiago. Então, oi para o 4109. Né? E por fim aqui, poderia me informar como está sendo pago o pagamento dos planos Bresser e Verão? Final 8556. Né? Uma das parcelas do plano Bresser já está sendo paga lá no SIMP.
só que é pagamentos preferenciais. Se você se enquadra acima de 60 anos de idade ou com algum tipo de doença terminal, grave, está ocorrendo, né, os pagamentos do Plano Bresser, de uma das parcelas do Plano Bresser, para aqueles precatórios de ordem preferencial. Se você quer saber se seu nome consta ou não consta nessa lista que está sendo paga nesse momento, dá uma ligadinha para o Simp ou vá lá pessoalmente. A gente pede pessoalmente que é melhor, porque às vezes numa ligação tu não sabe se é a pessoa ou não, alguém pode estar se passando por aquela pessoa, né? E aí numa tentativa às vezes criminosa quer saber se a pessoa tem algo a receber. Então a gente orienta, vá pessoalmente no Simp, no horário de atendimento que é das 8 às 11h30 e das 13h30 às 18h, né, para verificar justamente isso aí, dá o seu nome e na hora vai ser possível ver, né, se você tem algo a receber. E o Plano Collor no momento, e nem o Verão, não estão sendo pagos no momento, não foi liberado ainda a listagem da Justiça, tá? Então eu peço que você vá pessoalmente para a sua segurança mesmo. Então vamos lá. O que aconteceu hoje, pessoal? O promotor José Olavo Passo ligou ontem para o Simp e pediu para que a gente fosse lá hoje numa reunião com ele conversar sobre o piso do magistério. Há muito tempo o promotor vinha apenas solicitando para o Simp por que no entendimento do Simp a prefeitura não pagava o piso do magistério. E automaticamente perguntava, na época do governo Fetter, por que também não era pago o piso do magistério na visão do governo Fetter. E aí nós vínhamos, né, desde lá então, sempre respondendo os questionamentos por escrito por parte do promotor. E a prefeitura também. Assumiu o governo Eduardo Leite, o promotor cobrou desse governo, né, uma resposta por que não vinha sendo pago o piso. Ele nos chamou hoje para nos mostrar qual era a resposta da prefeitura. E a resposta da prefeitura é a que a gente sabe. A prefeitura entende que ela já paga o piso. Ela soma o padrão mais o complemento para chegar àquela base de cálculo, onde é calculada as vantagens, que não chega ao piso, só que aí a prefeitura soma a hora-atividade, soma o incentivo à titulação, soma a FG para quem tem, ou seja, a prefeitura soma vantagens. Só que vantagens só eram admitidas lá no início da lei, em 2008, não agora, só lá no início da lei. Desde que o STF, em abril de 2011, julgou a constitucionalidade integral da lei, o STF deixou bem claro, piso é a base inicial da carreira, é o salário referência da carreira, é sobre ele que vai incidir toda e qualquer vantagem. Mas o Eduardo, como legalista, ele interpreta a lei diferente. Ele interpreta, inclusive, dos magistrados da Corte Suprema do Supremo Tribunal Federal. Ele entende diferente, né? Ele entende que já paga o piso porque ele soma tudo. E é essa a resposta que eles deram para o promotor. E aí o promotor quis nos ouvir, né, como é que se mantinham as negociações, e nós fomos bem claros, né, que é o que eu ia dizer lá no início do que eu havia abordado, quando a prefeitura só tem cancelado reuniões. Nós tínhamos uma reunião para tratar sobre o assunto da Guarda Municipal, e um colega da Guarda mandou até aquela mensagem ali, que era agora para a primeira quinzena de setembro, que era para tratar sobre a carreira dos guardas municipais. A prefeitura simplesmente desmarcou, não marcou nenhuma outra data. Aí tinha para tratar sobre o piso da educação, porque a prefeitura, quando se reuniu em agosto, disse que no início da segunda quinzena de setembro estaria apresentando uma proposta financeira para os professores e funcionários de escola. O que aconteceu? A prefeitura, antes agora do dia 17 de setembro, que era a reunião com o executivo, manda um ofício desmarcando a reunião e não apontando nova data. E dizendo que o prefeito nas próximas semanas fará uma proposta para a carreira do magistério, mas não querendo debater com o sindicato, conforme havia se comprometido, e com a comissão de educação também. E nós teríamos hoje à tarde uma reunião com o executivo para tratar da carreira de todos os trabalhadores da saúde, a parte financeira da saúde. Era hoje que estava marcada a reunião, com base na última que tivemos. O governo também desmarcou a reunião da saúde sem marcar nenhuma nova data. Ou seja, foge da discussão, desmarca, e esse é a valorização, esse é o governo do diálogo. Engraçado, a Paulo e o Eduardo não se colocam mais à disposição para conversar, e quando tem reunião, é um ou outro, ou na maioria das vezes agora são comissões indicadas pelo executivo, né? Então, está mostrando bem a cara do diálogo, aquele debate todo que iniciava no governo está mudando na prática.
E aí isso culminou também com o promotor. Nós explicamos, olha, nós teríamos uma reunião com o executivo para tratar do piso do magistério, o executivo simplesmente mandou um ofício para o SIMP, desmarca a reunião, entende que já paga o piso e que vai estar fazendo futuramente uma proposta para melhorar ainda mais o salário dos professores, já que entende que paga o piso. E aí vem uma notícia excelente. Nós informamos para o promotor que todinhas, prestem atenção no que eu estou falando, todas as ações judiciais que a nossa assessoria jurídica entrou individualmente para cada professor que solicitou no SIMP para entrar com a ação do piso, para receber desde que a lei foi julgada de 2011 para cá, todas as ações que nós entramos, nós ganhamos para os professores estatutários. Todas. O SIMP não perdeu nenhuma ação aqui no Juizado Especial Cível da 6ª Vara Civil da Comarca de Pelotas. Nós ganhamos todas as ações. E mais, os juízes que estão sentenciando, que estão dando ganho de causa para nós em primeira instância, não estão usando como referência o valor aquele apontado do MEC, que hoje para um professor de 40 horas seria 1.567 e proporcionalmente para um professor de 20 horas. Eles usam o piso segundo a lei do piso, que o valor do piso, o reajuste, é com base na renda per capita por aluno matriculado pelos dados ali do Fundeb. Ou seja, pelos julgamentos que estão sendo dados, pelas sentenças, é com base nos valores segundo lei, que hoje estariam em torno de mais de R$2.000 para um professor de 40 horas. Nós não estamos perdendo, estamos ganhando em todas, em primeira instância, aqui. E aí a nossa assessoria jurídica, junto com a direção do SIMP, por promotor, nós provamos, estamos deixando com o senhor 3 amostras aqui, 3 conjuntos de amostras que provam as sentenças aqui da Justiça de Pelotas, dando ganho de causa, reconhecendo a lei como o próprio Supremo já reconheceu, e a Prefeitura não reconhecendo que não paga. Então a Prefeitura está perdendo em todas as ações conosco aqui em Pelotas, no que tange ao piso para os de regime estatutário. Por que na Justiça do Trabalho, para o professor seletista, nós estamos perdendo nesse sentido? Porque, na verdade, muitos advogados, não generalizando, particulares, entraram com ações na Justiça do Trabalho não sabendo colocar no processo as parcelas que compõem a remuneração de um professor. Não souberam explicar, não tem o conhecimento profundo, né, desse emaranhado que nós temos em toda a Prefeitura de Pelotas, que tu ganha um salário padrão de 300 e poucos reais, que tu tens um complemento para chegar à base de cálculo, e a base de cálculo é onde refletiria as vantagens, mas o professor tem uma lei municipal que aponta qual é a base de cálculo dele, aí tu tem que complementar de novo para chegar naquela base de cálculo. Quer dizer, essa complexidade para entender o que é salário, o que é vantagem, o que não é, muitos advogados não souberam na hora de ingressar com ações. Alguns juízes já deram inicialmente lá perda em primeira instância, e isso acaba formando jurisprudência, ou seja, mesmo que a nossa assessoria jurídica, competentíssima, relatando, descrevendo claramente, como uma pilha de processos, muitas vezes se identifica na hora lá de análise do processo. É processo, piso dos professores seletista, já tem aí várias jurisprudências negando o pedido, né, na forma da lei do piso. Não, vai entrar nesse lote aqui, ou seja, no indeferimento. Não ocorreu isso com os professores estatutários. Pelo menos nós, a nossa assessoria jurídica, todas as ações de professores estatutários estamos ganhando. Então, se você é sócio do SIMP, professor, entre com a ação. Ela é gratuita. Basta procurar na nossa assessoria jurídica. E se não é sócio, associe-se. É importante para a funcionabilidade do sindicato, enriquece, né, nos dá uma amplitude maior de poder representar a categoria dos municipários. E em se tratando do piso é uma grande notícia. Por quê? Ao afirmarmos isso, o promotor José Olavo Passos nos disse em primeira não, nem notificou a prefeitura disso nem nada. E ele nos autorizou que a gente pudesse divulgar isso aqui para vocês, porque nós perguntamos se estávamos autorizados a falar isso, já que a reunião foi agora à tarde. O Ministério Público, frente a todas as documentações entregues pelo SIMP e pela Procuradoria-Geral do Município, entende que realmente a prefeitura não paga o piso na forma da lei, que as argumentações do SIMP estão corretas, que o que foi julgado pelo STF foi correto. Então
a promotoria aqui de Pelotas, o Ministério Público Estadual, estará ajuizando uma ação civil pública contra a Prefeitura de Pelotas. Vejam bem, o Ministério Público Estadual, pela primeira vez, se posiciona quanto a esse caso firmemente. Então, o Ministério Público Estadual estará ajuizando uma ação civil pública contra a Prefeitura de Pelotas, o Ministério Público, para cobrá-la o cumprimento da lei para fins de pagamento do piso. E isso para nós é muito importante, porque individualmente estamos ganhando judicialmente. E graças a isso, isso faz com que também ajude a que agora o órgão judiciário que nos representa, o Ministério Público Estadual, é o órgão que está dizendo para a Prefeitura: olha, vocês estão errados, vocês estão descumprindo a lei. Nós vamos mover uma ação contra o município de Pelotas para que vocês paguem o piso. Então, é um outro peso, além de político, técnico. E aí é onde a categoria tem que cada vez mais, politicamente, que seja nas assembleias, seja nas mobilizações, paralisações, se fazer presente, se fazer firme, porque tu não ganha só no campo técnico, tem que estar associado ao campo político ao mesmo tempo. E o político é a política sindical que a gente faz, não é a política partidária, é a política de luta, de reconhecimento do trabalho, de valorização, de cumprimento de lei, já que é um governo que se diz legalista, né? Então essa informação estou dando para vocês em primeira mão, né? Logo o Ministério Público vai estar se pronunciando, vai estar elaborando a matéria, vai estar notificando aí, e o Simp segunda-feira vai estar fazendo uma matéria disso, vai sair em todos os jornais locais, nas suas redes sociais. Não deu tempo da gente fazer agora nas nossas redes sociais, porque a reunião foi agora à tarde, antes do programa com o Simp, antes do programa aqui de TV. Nós estamos aqui dando a primeira mão, então é um grande passo, um grande avanço, né, que nós damos nesse sentido aqui, né, para os professores. Aí temos mais mensagens aqui. Eu quero dar os parabéns. Quero dar os parabéns ao secretário Garcia. Está fazendo um ótimo trabalho. Com certeza, Aliceia, com exceção aí dos ofícios que não nos responde e as demandas que não atende, né? O resto pode estar fazendo realmente um bom trabalho. Tiago, sou seletista desde 82. Soube que desde 99 o FGTS está mal calculado. Posso ingressar para requerer meus direitos? Laura, beijão para ti. A nossa assessoria jurídica vai entrar, já está digitando o processo para ingressar com a ação, né? Não sei se de forma coletiva ou individual. Essa semana eles já estavam preparando o material para isso, né? Segunda-feira mesmo eu falei com a nossa assessoria jurídica. Então, se tu ligar para o Simp agora no meio da semana que vem, eu já tenho como te informar se será de forma individual, para quem é sócio do Simp, ou se nós ingressaremos com essa ação de forma coletiva, ou seja, para todos os seletistas, independentemente do cargo. Que aí, se for coletiva, não precisa ser sócio, né? O sindicato representa, claro que é uma demanda que atende a todos. Mas para eu te dar a precisão dessa informação, aí eu te peço semana que vem, mas nós estamos atentos a isso e a nossa assessoria jurídica já está movimentando. E aí tem o meu grande amigo Mastro Antônio, né? E os aposentados se esqueceram? Pelo contrário, João, tu faz sempre essa pergunta para nós. O governo, sim, tu tem que fazer essa pergunta pro governo. Esse, sim, se esquece dos aposentados, né? Porque nem sequer faz uma discussão específica, né, para os aposentados, nem uma política, digamos assim, de valorização desses, né? Mas o nosso plano de carreira continua vivo. É mais uma reunião, João, que estava agendada com o prefeito, tratar sobre o plano de carreira geral da prefeitura. Seletistas, estatutários, ativos e inclusive os inativos, os aposentados, né? E a prefeitura, inclusive, né, mais uma vez, não tem uma reunião marcada, né, nesse sentido. Tem outra mensagem aqui, Tiago: quais os desfechos da última reunião entre o Executivo e a Comissão da Saúde, anterior à que seria realizada hoje? E quais as promessas? Olha, colega, a gente já deu esse informe nos programas anteriores, né? Já que hoje nesse caso, na pergunta, não tange a hoje. Na verdade, a primeira reunião, a gente levou a pauta com os itens econômicos, né? A valorização seja dos agentes comunitários de saúde, dos funcionários da saúde, dos técnicos científicos, problemas estruturais, problemas de condições. Tudo que nós relatamos ali com a comissão, a prefeitura jogou para hoje em etapas, porque como a pauta é grande da saúde, tem especificidades, tem as demandas específicas dos técnicos científicos da saúde, tem a específica dos agentes comunitários de saúde e tem a específica dos servidores em geral da saúde. Aí a prefeitura, naquele desfecho, quis separar os temas. Então, o objetivo da reunião de hoje, que hoje começaria de fato a negociação, hoje era para tratar da pauta econômica,
valores, salários, dinheiro, itens econômicos para os envolvidos, os técnicos científicos, funcionários da saúde, né, e os agentes comunitários. E aí a prefeitura, como eu te falei, simplesmente ligou para o SIMP, né, desmarcou a reunião, não apontando uma nova data. Né? Essa é a resposta que tem. Tem outra mensagem aqui, final 0277. Tiago, o executivo está cancelando as audiências sobre nossos salários no dia do funcionário público. Pare, pense, sonha. Mandou aqui uma mensagem bem divertida, né? Se bem que no dia do servidor público, aí dia 28, vamos ver qual é o presente que o prefeito, né, vai nos dar no dia 28, aí o dia do servidor público. Bom, pessoal, nós temos vários vídeos, mas Wagner, tu já fica me ouvindo aí, nós não vamos colocar os vídeos, ok, Wagner? São vídeos que já foram rodados no outro programa, mas eu vou pautá-los. Mas tu pode ficar tranquilo que a gente não vai colocar os vídeos, que são vídeos que já foram vistos. Né? Nós temos aí 9 minutos ainda de programa, então nós não vamos colocar os vídeos, mas vamos tratar aqui sobre o assunto. Pessoal, tem gente me ligando aqui, o final 8525, nós não temos como atender ao vivo aqui no programa de TV, não tem como colocar ao vivo aqui do celular. Quero dar um outro ganho importante para a categoria, né? Nós do SIMP e Conselho Deliberativo do Previpel. Há muito tempo chegou uma demanda no SIMP, para quem é estatutário e usa o FAM, o Fundo de Assistência Médica do Previpel, pessoas que necessitam fazer cirurgia bariátrica, né, que tem problemas com obesidade mórbida, né, pessoas que fazem, que não é questão estética, pessoas que fazem tratamento há muitos anos, né, para perder peso e que têm problemas de hipertensão, né, problemas arteriais, enfim, acarretam vários problemas. E que, ao fazerem tratamentos por longos anos, a última alternativa seria a cirurgia bariátrica, indicada por médico, por equipe, por tudo. E aí algumas pessoas pediam esse tipo de cirurgia no Previpel. Por quê? Porque o Previpel, cada matrícula dá direito para o segurado, lá o estatutário do Previpel, o valor de R$ 4.025, que é para fins de cobertura com cirurgias, com os gastos com os procedimentos cirúrgicos, com os gastos do hospital, inclusive com a despesa com a alimentação de quem for cuidar do segurado lá no hospital. É para isso que se destina. R$ 4.025 é para esses procedimentos, enfim, o Previpel paga sem nenhum custo para o servidor. E se exceder o custo, o Previpel paga para a equipe médica o valor excedente e depois desconta do servidor, dentro dos seus limites da sua margem consignável. Então, em suma, um servidor tem direito aí a R$ 4.025 para a cobertura desses procedimentos cirúrgicos nos últimos 12 meses. O que acontece? Alguns servidores precisam fazer essa cirurgia bariátrica, só que ela, de forma particular, tem um custo muito alto. Ela gira em torno aí de R$ 20.000, R$ 22.000. Só os grampos que são utilizados na cirurgia de redução de estômago custam aí de R$ 8 a R$ 10.000. E o restante do valor são com a equipe, que é muito caro. Além de ser uma cirurgia muito grande, envolve toda uma equipe. Cirurgiões, anestesistas, tem o psiquiatra, um nutricionista. É uma equipe completa que é envolvida numa cirurgia de grande complexidade. Então, alguns colegas iam até o Previpel, faziam o pedido, eu quero fazer a minha cirurgia, né? Eu tenho uma matrícula, então eu tenho direito a R$ 4.025. Olha, eu tenho 2 matrículas, sou professor, eu tenho direito a R$ 8.050. Quero que o Previpel use esses R$ 8.100 e R$ 50 para pagar os procedimentos cirúrgicos e o excedente eu vou pagar de forma parcelada. E aí algumas pessoas estavam tendo o seu pedido negado, porque diziam que o Previpel não tinha como pagar cirurgias de alto custo e tudo. E aí nos procuraram no SIMP. Eu sou o representante do SIMP junto ao Conselho Deliberativo do Previpel. Levei a demanda para os meus colegas, os demais conselheiros do Previpel, alegando que havia uma ilegalidade nesse indeferimento por parte do Instituto do Previpel. Por quê? Porque as instruções normativas que regulam, né, esses valores, esses procedimentos, ela é clara. Os R$ 4.025 por matrícula é para cobertura de procedimentos cirúrgicos, no plural. Não diz qual é o tipo de cirurgia. Claro, como a cirurgia bariátrica é uma cirurgia totalmente diferente de alguma outra mais corriqueira, o valor é muito alto e pesa para o Instituto, porque o Instituto tem que pagar à vista o valor excedente integral para os profissionais envolvidos,
para depois começar a receber bem de forma parcelada por parte do servidor. Às vezes leva-se anos para o servidor conseguir concluir o término desse pagamento. Então tem que ser feita uma política, né, financeira, verificar quantas cirurgias poderiam ser feitas mensalmente, né? Mas não simplesmente negar para o servidor. Então eu levei essa demanda para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, em conjunto, todos os demais conselheiros, unanimemente deliberaram que não podem ser negadas tais cirurgias. Tais cirurgias têm que ser cobertas, né, integralmente para qualquer servidor, né? Que existe uma equipe, né? O cirurgião Eduardo Rota, né? É o único cirurgião que faz esse tipo de cirurgia bariátrica dentre os credenciados com Previpel, e tem que ser com toda a equipe dele. Não pode o servidor consultar com uma psiquiatra fora, com um psicólogo, com um nutricionista. Não. A equipe dele é a que acompanha antes, durante e pós a cirurgia. E conseguiram reduzir esses valores para o FAM. Então, uma das nossas primeiras colegas a fazer essa cirurgia, que ficou muito feliz conosco, com o nosso encaminhamento, seja do SIMP, seja dos demais conselheiros, foi a minha grande amiga Rejane, na qual eu mando um beijão para ela, e ela me mandou, né, essa mensagem ontem mesmo, à 1h30 da tarde, em tempo real. Ontem ela manda: Tiago, aqui é a Rejane, estou nesse exato momento na beneficência, né, esperando o meu leito no bloco cirúrgico. A minha cirurgia será agora às 13h30. Abraços, obrigado pelo esforço do SIMP e, no caso, consequentemente, dos demais conselheiros. Então, nós, conselheiros, o que vamos estudar agora? Diante de uma demonstração financeira que o FAM, o Fundo de Assistência Médica, vai nos dar, ver um limite. A gente vai ter que limitar, obviamente, quantas cirurgias bariátricas podem ser concedidas mensalmente. Por quê? Justamente pela política financeira, né, para poder liberar, porque, como eu falei, é uma cirurgia de alto custo. Imaginemos aí que cobre-se 10, 15 mil para o FAM. Pega um servidor que tem uma matrícula, que ele só tem direito a 4.025, que é o FAM que já está pagando os 4.025, o FAM tem que pagar todo o restante, 10 mil restante, digamos assim, à vista para os profissionais, para ser descontado às vezes R$100 por mês do servidor, R$50 do servidor, porque ele já está com a renda dele comprometida. Então leva-se muitos anos até o FAM receber isso de volta. Tanto tem que ter uma responsabilidade financeira. Mas o grande avanço é que não será negado esse tipo de cirurgia, já é uma realidade, e mostra que o Fundo de Assistência Médica do Previpel é um excelente fundo, né? Porque não é um plano de saúde privado, ele é um excelente fundo, porque o servidor contribuindo apenas 2% do seu salário, ele tem uma gama de serviços imensa de consultas, cirurgias, financiamento de próteses, enfim. Enquanto em planos privados, muitas vezes, não tem cobertura para isso. Em planos privados, você tem que pagar do seu próprio bolso a coparticipação por consulta. Quer dizer, o plano paga para o médico e ainda aquele que paga o plano, lá no dia da consulta, ainda tem que pagar mais. Além dele pagar a mensalidade, ele paga por consulta. O FAM é o único sistema esse de saúde que você não paga por consulta, inclusive, né? Então é bom que a gente valorize o fundo que nós temos. Bom, pessoal, chegamos às 20 horas. Foi um excelente programa com muita informação. Espero tê-los aqui semana que vem, ao vivo, com a sua audiência aqui na TVC, sexta-feira às 19 horas. Desejo a todos um belo final de semana e até lá.